no sol. No sol. Cheguei, meus amigos, Robinho de novo na área. E o assunto de hoje é progressão aritmética aqui na nossa casa da matemática. Vamos com tudo! Veja bem, temos uma progressão aritmética quando o crescimento, ou vamos dizer assim, a diferença entre um termo e o seu antecessor for sempre constante. A diferença entre um termo e o seu antecessor for sempre constante. Vamos ver. Será que essa primeira sequência aqui é uma progressão aritmética? Eu vou pegar o 7 e vou subtrair do seu antecessor, que é 3. Deu 4. Eu vou pegar o 11 e vou subtrair do seu antecessor, que é 7. Também deu 4. Se eu for continuando fazendo essas diferenças, eu vou ter sim uma progressão aritmética de razão o quê? Razão 4. Robinho, acho que eu saquei, hein? Robinho, faz mais uma comigo. Olha, peguei aqui um termo menos 5, por exemplo. Eu vou subtrair do seu antecessor, que é o quê? O menos 2. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 8 menos o menos 5 dá menos 8 mais 5, que é menos 3. Então, conterrâneo, é sim uma progressão aritmética de razão o quê? De razão menos 3. Tudo bem para todos? Os termos de uma progressão aritmética. Quais são, Robin? Quais são? Eu fico doido para saber. Calma. O A1 é o primeiro termo. First term. Olha o inglês. O R é a razão. Essa razão que nós acabamos de encontrar aqui em cima. Certo? O N é o número de termos que a sequência tem. É o número de termos. A N chamamos de termo geral. É um termo qualquer. É um termo, aquele termo lá na frente, é o 11º, é o 12º, é o 40º, é um termo qualquer lá na frente. E Sui-N, quem é Sui-N? Sui-N é a soma dos termos da progressão aritmética. Tudo bem para todo mundo? Certo mesmo? Bom, Robinho, como é que eu faço, por exemplo, nessa progressão aqui, para encontrar aquele termo lá na frente, o 28º, por exemplo, o 30º, o 43º, eu fico doido para achar um. Basta usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Eu vou te fazer uma pergunta para você de casa. Quem é esse cara aqui? Isso é o termo geral. Quem é esse cara aqui? Exatamente, é o primeiro termo. Quem é esse cara aqui? Número de termos. E quem é esse cara aqui? É o menos 1 mesmo, você tá de doido não. Esse aqui é o R, que é a razão. Tudo bem? Consequência dessa brincadeira, no caso é a prova até para a gente chegar à fórmula, nós temos, por exemplo, o A7. Eu posso escrever o A7 de que maneira? Eu posso escrever o A7 sendo o A2, mas, observa, quem é a diferença de 7 com 2? Não é 5? Então, vou botar aqui, ó, 5 vezes a razão sempre. Oi, Robin? O A20, por exemplo, eu vou escrever em função de um termo qualquer. Escolhe você um termo aí. Entendi. O 8º? Tá. O A20 pode ser A8, por exemplo. Olha o símbolo. Mais. Quanto é que dá 20 menos 8? Certinho, 12. Aí eu coloco aqui, ó, 12 vezes a razão. E assim eu posso escrever qualquer termo em função do outro, combinado com a razão. Ok? Vamos viajar comigo. Qual o 12º termo nessa progressão? Um exemplinho aí para ficar bonito para você. Ele quer saber o 12º. Ele quer saber o valor de A12. Concordas? Nós temos o A1, o A2, o A3 e o A4. Eu posso utilizar a fórmula do termo geral ou posso fazer usando uma das consequências. Por exemplo, o A12. Eu posso dizer que ele é A1, 12 menos 1, Robin, dá 11. 11 R's, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que o A12 é A2 mais quem?
12 menos 2 dá 10, mais 10 vezes a razão. E através disso aí eu vou encontrar o 12º termo. O 12º vai ser o segundo, que vale 7, mais 10 vezes a... Quem é a razão nessa sequência aqui? 7 menos 3, Robinho, dá 4. Isso mesmo. 11 menos 7 dá 4. A razão é 4. A 12 é igual. Posso fazer 7 mais 10 primeiro? Robinho, eu fico doido para fazer uma besteira. Não pode. O produto primeiro. Então fica 40 mais 7. 47. O 12º termo dessa sequência aqui é 47. Tudo bem? Vamos a uma propriedade da progressão aritmética. Um termo, exceto o primeiro e o último, é a média aritmética entre o seu antecessor e o sucessor. O que é média aritmética? É aquela mesma média que você fazia na escola. Às vezes você não queria saber a sua nota, por exemplo, bimestral. Você fazia a nota do teste mais a nota da prova, somava as duas e dividia por 2, né? E no final dava vermelho. Não é isso? É exatamente a mesma coisa. Eu tenho essa sequência aqui e eu disse que ela é uma progressão aritmética. Como é que eu posso fazer para saber quem é esse termo aqui? Esse termo x, ele é a média aritmética entre o seu antecessor e o seu sucessor. Ah, biscoitinho de maisena. Olha lá, média aritmética tem 2 números, vou dividir por 2. Então, eu tenho que x é o quê? 14 por 2, que é 7. É o 7 de L'Oreal. Tudo bem para todos? Essa é a propriedade da progressão aritmética. E por fim, nós temos a soma dos termos da PA, que é A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. A1, que é o primeiro, mais o último, vezes o número de termos por 2. Vamos a um exemplo aqui curtinho. Qual a soma dos números pares de 2 a 400? Vamos explanar nossa sequência aqui para ficar melhor. 2, quem é o próximo número par? 3? Fica quietinho, fala besteira não. 4, depois o 6, o 8, o tchuc, até o 400. Robinho, se eu escrever todos eles e depois somar, dá certo? Dá certo. Mas na prova leva uma cartolina, porque na folha normal não vai dar. Tá, fofinho? Vamos nessa. Soma desses N termos vai ser A1, que é 2, mais o último termo, que é 400, vezes quantos termos tem essa sequência? Se eu fosse utilizar todos os números de 1 até 400, 1, 2, 3, 4, 5, tal, eu tenho 400 números. Metade par, metade ímpar. Então, eu tenho 200 números pares, 200 ímpares. A mim interessa só os pares. Tudo isso sobre 2. Aí, aquela álgebrazinha ordinária. Ó, tchuc, que dá 100. Sui n é igual a 402 vezes 100, que eu vou botar esses dois zerinhos aqui no final e acabou a brincadeira. Ó, ó. Robinho, que é isso? Assinaturazinha para tu mostrar para os teus colegas. Um abraço, moleque. Vamos aos exercícios.